Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar do documentário Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha, que está disponível na Netflix. We're not promised anything. There's only one person in this room that knows what the truth is, and in about 5 minutes, there's going to be two of us. Bom, gente, Cenas de um Homicídio é um documentário, foi lançado em 2020 e ele tem mais ou menos 1h20 de duração, então é bem rápido. E o diferencial desse documentário é que a maioria das filmagens são feitas por câmeras de segurança ou então por aquelas câmeras que os policiais usam no peito. Então a gente tem muito material que foi gravado durante as operações policiais, mas a gente também tem um fato muito interessante. Esse documentário, ele usa muito do que os protagonistas dele postavam nas redes sociais. Então, a gente tem muito material documentado em vídeo que os próprios personagens desse documentário documentavam no dia a dia no seu Facebook. E aqui a gente vai acompanhar, então, a vida da Shannon. A gente tem muito material sobre a vida dela, porque ela era uma pessoa pública, entre aspas. Ela documentava praticamente toda a sua vida no Facebook, desde o seu pedido de casamento até o nascimento das suas filhas, a terceira gravidez, porque ela estava grávida. Então a gente tem um material muito rico. Ela aparentava ter uma família muito perfeita, muito feliz. Eles tinham declarações de amor nas redes sociais, um pro outro. Ela sempre estava documentando o dia a dia dela. Então, a vida dela com o marido, com os filhos. Então, existe um material muito rico disponível na internet. E um dia, o Chris, marido da Shannon, chega em casa e ele vê que ela sumiu e as crianças sumiram. Aí uma vizinha também já notou que não tava vendo ela mais. Eles decidem chamar a polícia chega, então é quando a gente começa a ver a perspectiva, né, em primeira pessoa, a gente começa a ver as câmeras dos policiais fazendo a ocorrência. Aí a imprensa chega e o Chris faz um apelo pedindo para que a mulher dele e as filhas voltem para casa, porque ele não consegue entender por que que ela abandonou ele. A gente começa a ter um desenrolar da história de uma grande mobilização para achar ela, achar as crianças. E a gente vai ficando tenso porque a gente quer descobrir o que aconteceu com ela. Ela sumiu sem deixar nenhum vestígio. Ela não levou roupas, nem dela, nem das crianças. A gente fica assim, nossa, a impressão que dá é que ela colocou as crianças no carro e sumiu. Mas tem um pequeno problema, o carro tá na garagem. E aí a gente começa. Ai, o Chris tem alguma coisa a ver? Não tem, ele tá falando que ele não sabe. Aí ele é suspeito, depois ele deixa de ser suspeito. E a gente tá acompanhando isso, escalonando, né, com a mídia em cima. Ele toda vez pedindo para que as pessoas ajudassem e sempre implorando para que ela voltasse para casa com as crianças. E ele dá, nos depoimentos, a gente consegue ver que ele fala que a família dele tinha alguns problemas, né? Que eles estavam um pouco distantes. Eles haviam discutido algumas vezes, mas que ele não entendia porque ela tinha sumido. E ele fala que ele tinha uma intenção de se separar dela, porque o casamento não tava a mesma coisa. E a gente também tem umas mensagens de celular e umas mensagens de Facebook, né, do Messenger, do Facebook, a Shannon com as suas amigas falando que o casamento tinha esfriado. Então a gente tem essa dualidade deles nas redes sociais serem um casal perfeito, uma família feliz, e eles com os amigos conversando e falando, olha, já não tá bom o casamento, acho que eu quero separar. E ela fala, ela bate muito na tecla de que ela tentava tudo pra deixar o Chris feliz e ele não ir embora. Inclusive, o terceiro filho foi uma tentativa dela de impedir o divórcio. E tudo vira de ponta cabeça quando entra uma terceira pessoa nesse documentário. E ela foi à polícia, uma mulher chegou na polícia e falou: Oi, eu sou amante do Chris e eu acho que ele tá envolvido no sumiço dela.
E aí o mundo do Chris caiu. Porque ele fala que ele não tinha uma amante. Mas ela fala, não, a gente já tá há mais de um ano junto, a gente já viajou juntos, ele já tava me falando que ele ia largar da família, mas que ele pensava muito nos filhos, e a gente tá ficando tenso, né? A gente acompanhando tudo isso vai ficando muito tenso, até quando o Chris assume que ele assassinou a sua esposa, que estava grávida, e as duas filhas, jogou todo mundo em uns tonéis de petróleo na intenção de que ninguém achasse elas nunca mais. E ele pudesse ficar com essa amante, casar com ela e construir uma vida nova. E a gente não consegue entender, eu pelo menos não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer algo desse tipo. Porque ele poderia ter sim se separado, ele poderia ter mantido uma relação com as filhas e seguido a vida dele, construído uma nova família, mas ele optou por isso, por fazer isso, e ele diz que ele não via outra saída. O que é muito preocupante porque muitos homens, quando querem se separar, querem, né, viver a vida de outra forma, com outra pessoa, ou às vezes nem com outra pessoa, às vezes ficar solteiro, eles acham que a única possibilidade é assassinando a sua companheira. É um documentário muito envolvente, mas é um documentário muito pesado. Principalmente quando a gente descobre, né? Quando o Chris começa a falar e a gente percebe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. O documentário não tem entrevistas, ele é todo pautado nas imagens retiradas do Facebook e das câmeras de segurança e dos policiais. É uma trama muito envolvente. Eu acho um documentário extremamente bem construído. Eu acho que ele sabe muito bem quando colocar as reviravoltas. Ele sabe muito fazer uso do material que tem na mão para mesclar todos os documentos oficiais e tudo que eles conseguiram de prova nas redes sociais. Então, ele consegue mostrar muito bem como a vida que a gente vive não é a vida que a gente mostra na internet. Apesar de ter um final muito trágico, é uma história que eu acho que é muito importante ser contada, porque ela é mais comum do que a gente imagina. Pra mim, esse documentário é uma nota 10, porque ele é muito bem construído, muito bem amarrado, ele é muito fácil de ver, apesar de muito pesado, ele é muito fácil, assim, na sua duração, como ele deixa a gente instigado a continuar assistindo. Eu recomendo muito que vocês vejam esse documentário. Eu acho que pra quem gosta de true crime, vale muito a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo com algum amigo que possa se interessar por esse assunto. Me sigam nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. É isso, um beijo, até mais e tchau!